Olá, alunos de Macroeconomia 1, aqui é o professor Luiz Paloski para a gente falar sobre a atividade MAPA. Então, nessa atividade MAPA, eu ressalto ali a nossa função de demanda agregada. Então, nós temos a função de demanda agregada, que é composta pelo consumo, mais investimento, mais gastos do governo, mais exportações, menos importações. Dentro dessa demanda agregada, a gente tem um componente muito importante, que é o investimento das empresas. Esse investimento ele pode ser expresso de maneira autônoma, como a gente tem modelos simples, né? Quando a gente quer simplificar bastante, a gente coloca somente o consumo como uma função, tomando o investimento como autônomo, então ele é dado, é exógeno, é externo, então a gente simplesmente atribui um valor para aquilo. A gente também pode colocar esse investimento dependendo da renda, então isso vai ser uma função, né? Então a função investimento vai ser igual a um nível de investimento que é autônomo mais um nível de investimento que depende da renda. Então, essa função aqui, ela preconiza que, à medida que eu aumento a minha renda, isso aumenta o meu investimento. Então, investimento e renda possuem uma relação positiva. Se eu aumento a renda, eu aumento o investimento. Quando a gente analisa o modelo ISLM, esse modelo ele insere na curva IS a relação investimento com a taxa de juros. Então ela vai dizer que o investimento está negativamente relacionado à taxa de juros. Ou seja, se aumentar a taxa de juros, eu diminuo o nível de investimento. Então nós temos outra função aqui que seria o investimento sendo parte dependente de um nível autônomo menos um componente que multiplica a taxa de juros. Então aqui nós notamos a influência negativa, de acordo com a teoria, em relação ao investimento. Então, quanto maior o nível de taxa de juros da economia, menor vai ser o nível de investimento. Tá bem? Então, conhecendo essas relações, o que eu peço é que, analisando os dados disponibilizados para vocês com a formação bruta de capital fixo, que a gente vai considerar como investimento, né? Então, a formação bruta de capital fixo a gente considera como investimento das empresas. E o PIB, que a gente vai tratar como nível de renda, que além da taxa básica de juros, que é a Selic, que a gente vai considerar como sendo a taxa de juros, embora essa taxa de juros ela aqui deveria ser a taxa de juros real da economia, a gente vai trabalhar com a taxa de juros Selic nominal mesmo, só para a gente ter uma ideia, para a gente analisar esses dados. Então, tem os dados trimestrais de 1999 até 2019 atualizados, né? São dados em valores reais. E eu peço para analisar, então, o gráfico de dispersão, por meio do gráfico de dispersão, o relacionamento entre as variáveis PIB e investimento, que eu estou querendo discutir justamente essa relação proposta aqui. Qual é a relação entre o investimento e o PIB, o nível de renda da economia? E daí a gente vai identificar isso por meio do gráfico. Além disso, também identificar a relação entre a taxa de juros, que é a Selic, e o investimento. Então, o que eu quero analisar é justamente essa segunda função. A gente vai analisar com dados reais do Brasil, trimestrais, essas duas funções investimento, né? Esses dois tipos de função investimento aqui, bem? E a partir disso discutir então o relacionamento que a gente está vendo na prática com aquilo que preconiza a teoria. Então está de acordo, está mostrando isso? E para facilitar, eu dou a dica aqui de inserir a linha de tendência no gráfico. Então, vamos aos nossos dados. Eu tenho aqui os dados que são disponibilizados. Então, desde o segundo trimestre de 1999 até o quarto trimestre de 2019, então eu tenho os dados do PIB, que a gente trata aqui como renda, formação bruta de capital fixo, que é o nosso investimento, e a meta Selic, que a gente vai considerar como a taxa básica de juros da economia, o nível de taxa de juros lá, que apesar de não ser a real, ela nos ajuda bastante. Então, num primeiro momento, a gente vai analisar a relação entre renda e investimento, ou, nesse caso, PIB e formação bruta de capital fixo. Então, eu vou selecionar aqui as minhas duas colunas com os dados. Então, selecionei, vou vir em inserir gráfico, e daí dentro dos gráficos eu tenho esse gráfico aqui de dispersão. Eu vou inserir o gráfico de dispersão. Apareceu um gráfico aqui com os pontos relacionando justamente o nível de renda que está aqui embaixo. Então, sempre o primeiro ele vai aparecer no nosso eixo X e o segundo que eu seleciono aqui vai aparecer no meu eixo Y. Eu vou tirar esse título, né, que não me interessa. Então, aqui a gente já consegue ver que realmente há uma relação positiva. Se eu estou aumentando aqui o meu PIB, a minha renda, está aumentando o investimento, né? A relação é crescente aqui. Embora os pontos não estejam perfeitamente alinhados, eu tenho uma relação crescente.
Para ficar melhor de análise aqui, eu vou como se eu estivesse dando um zoom aqui nesse gráfico. Então, como eu estou vendo que os pontos estão acima de 30 mil aqui de investimento, né, eu posso clicar aqui 2 vezes, vir aqui e colocar no limite mínimo 30 mil, porque eu sei que todos os pontos estão acima de 30 mil, então ele está partindo aqui dos 30 mil, já ficou mais fácil de evidenciar. E aqui também eu estou vendo que está acima de 150, os primeiros aqui eles têm pontos de 180, eu vou colocar 170 aqui. Tá? Então, vou clicar 2 vezes. No lugar do mínimo ali, eu vou colocar 170 mil. Pronto, eu já tenho um gráfico muito mais visível, né? Evidente a relação ali. Lembrando que aqui agora não está cruzando no zero, mas eu só fiz isso para eu ter um zoom desse gráfico e ficar mais fácil de visualizar. Eu posso também, daí para facilitar, que é a dica que eu dou, vir aqui em adicionar elemento gráfico e vou colocar a linha de tendência. Eu posso colocar uma linha de tendência linear. Clico aqui 2 vezes na linha de tendência, eu posso modificar a cor, a espessura, para ficar mais visível. Então, vou colocar ela vermelha, vou aumentar a espessura, vou aumentar o tipo de traço, melhorar o tipo de traço aqui. Pronto, eu tenho aqui o meu gráfico com o PIB e o meu nível de investimento, mostrando que há uma relação positiva, e a linha de tendência ela evidencia isso, mostrando realmente que quando aumenta o nível de renda da economia, aumenta o investimento. Também poderia colocar rótulos, né, no meu gráfico, aqui em adicionar elementos, vou colocar títulos do meu eixo, eu posso vir aqui e inserir o título do eixo como sendo o meu PIB, por exemplo, que é Y, que é igual à renda da minha economia. Então, eu sei o que é renda, eu posso vir aqui também adicionar o título para o eixo vertical, que é o meu investimento. Bem, então com isso eu consigo, isso comprova a teoria, né? Então, num terceiro momento eu peço para discutir, primeiro para analisar esses dados e no segundo momento para relacionar com a teoria, para evidenciar se realmente faz sentido, se está aumentando a renda, está aumentando o investimento e por aí vai. Vamos fazer para o nosso segundo gráfico, que é relacionar o investimento com a taxa Selic. Então, investimento taxa Selic, vou selecionar o mesmo procedimento, tá? Vou vir aqui em inserir gráfico de dispersão e já temos o gráfico de dispersão. Então, justamente vou tirar o título, não me interessa, vou aumentar e eu tenho aqui também a minha taxa Selic, que está no meu eixo vertical, e o meu nível de investimento, que está no eixo horizontal. Aqui também, como eu tenho investimentos a partir de 30 mil, né, assim como a gente viu aqui, eu vou colocar o mínimo como 30 mil e posso manter a taxa de investimento aqui no zero, né, não vou colocar abaixo aqui de 5, que não faz sentido, aqui a gente já consegue ter uma visão muito boa. Então também clico no gráfico, venho aqui em adicionar elemento, vou adicionar uma linha de tendência, e essa linha de tendência eu vou formatá-la para ficar mais evidente, então vou mudar isso, enfim, só para auxiliar, né? Não é necessário isso daqui, bem, mas ajuda a gente a analisar. Então agora eu tenho, adicionando aqui os meus títulos dos meus eixos, eu tenho aqui agora o nível de investimento da economia. Então, é o meu investimento. E no meu eixo vertical, eu tenho a taxa de juros, que é a Selic. Então, também evidencia, né? Embora os pontos aqui estejam mais dispersos, também mostra a relação. Então, essa é a nossa primeira função. Aqui nós temos o gráfico da primeira função, relação entre PIB e investimento, ou renda e investimento. Então, se aumenta a renda, aumenta o investimento. E aqui a nossa segunda relação. Se aumenta a taxa de juros, né? Quanto maior a taxa de juros, menores são os níveis de investimento aqui. Se a taxa de juros vai diminuindo,
o investimento tem níveis cada vez maiores, embora os dados estejam um pouco mais dispersos aqui. Como eu disse, isso aqui são aproximações, a gente não está vendo aquilo que deveria ser o mais acurado para a gente investigar, mas serve muito para a gente comprovar a teoria e comprovar o que a gente viu na teoria. Após essa análise, eu peço para discutir sobre o relacionamento entre as variáveis e verificar se estão de acordo com o que preconiza a nossa teoria. Se realmente existe uma relação renda-investimento positiva e taxa de juros de investimento negativa. E a gente viu que sim. Né? Então, basta fazer uma análise daí, descrevendo essas relações e mostrando, né, juntando ali com o que é visto na teoria. Então é isso sobre o mapa SUB. Agradeço a atenção, bons estudos e até a próxima.